Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro vídeo aqui, a aula inaugural aqui do canal Domínio da Mente. Eu vou trazer aqui muitos conceitos de foco, disciplina e programação mental aqui para você poder alcançar seus objetivos, tá? Meu nome é Akira, eu sou hipnoterapeuta, neurolinguista e sou apaixonado por neurociência, comportamento humano e desenvolvimento humano. E o tema do vídeo de hoje é como ter hábitos saudáveis, como criar hábitos saudáveis. E para falar um pouco sobre hábitos saudáveis, eu queria falar um pouco de mim, né? Porque eu não era uma pessoa que tinha hábitos saudáveis. Pelo contrário, eu tinha muitos hábitos que eu considerava ruins para mim, assim. E foi assim por um bom tempo na minha vida. Tanto é que os resultados desses hábitos ruins me trouxeram alguns problemas de saúde. Graças a Deus foram problemas leves, mas assim, já começou a apresentar alguns problemas que se eu continuasse com os hábitos, eles poderiam piorar com relação à minha saúde, né? Então, eu tive quase o princípio de diabetes, minha pressão estava começando a ficar alta, o sedentarismo estava me deixando muito... eu estava tendo dificuldade de mobilidade, então eu não conseguia, por exemplo, calçar meu tênis. Eu precisava pedir ajuda para minha esposa para calçar meu tênis, coisas simples assim. Estava com sobrepeso, eu fumante, né? Então tinha muita dificuldade de respiração. Bom, enfim, entre outras coisas aí. E isso me trouxe alguns problemas, assim, algumas reflexões e assim, mas eu não conseguia mudar. Eu acreditava que era daquele jeito, que eu ia ser assim para sempre e que estava tudo certo. Era parte das minhas características. Até que um dia eu conheci a hipnose e assim, foi por pura curiosidade. A hipnose caiu na minha vida por pura curiosidade. Na verdade, assim, eu sempre gostei de truques de mágica como amador, assim. Eu sempre gostei de desvendar truques e fazer com as pessoas também, né? E eu acreditava que a hipnose era um grande truque, que ou era alguém que ou você pagava para as pessoas fingirem aquelas coisas que eu via na TV. O Pyong estava começando a fazer muito no YouTube, eu vi ele fazendo, eu falei, mas ele não consegue pagar toda essa galera, não. Ele começou a fazer com pessoas famosas, eu falei, não é possível que ele paga para essa gente toda, né? E então eu comecei a pesquisar e descobri que tinha cursos. Então eu fui atrás de curso, e aí quando eu fui atrás de curso, eu descobri que tinha curso de hipnose clínica. Eu falei, nossa, mas o que é hipnose clínica, né? O que será isso? E aí eu vi que um dos temas da hipnose clínica que me chamou a atenção foi que ajudava a parar de fumar, né? Porque eu era fumante, né, como eu disse. Eu falei, olha, será que é agora a oportunidade que eu tenho para parar de fumar? Então eu peguei e fui fazer esse curso de hipnose clínica. Nossa, me apaixonei pela hipnose e aí eu fiz até outros cursos, eu fiz algumas outras formações e fui cada vez mais me apaixonando por esse tema. E hoje em dia eu sou muito apaixonado não só pela hipnose, mas também por diversos outros temas no assunto de comportamento humano, programação mental, mentalidade, enfim. E, e esses cursos mesmo, eles começaram a me trazer várias mudanças. Então, eu comecei a perceber mudanças nos meus comportamentos e comecei a desenvolver hábitos que eu considerava saudáveis. E, assim, foi de uma forma tão natural, porque tudo que eu fiz foi aplicar as técnicas da hipnose, da hipnoterapia em mim. Na verdade, assim, no curso a gente acaba aplicando um no outro. Chegou um momento que eu falei, nossa, que interessante. Eu sentia que eu tinha muitos problemas antes da hipnoterapia e de repente eu falei assim, nossa, eu não tenho mais problemas, eu estou bem, bem legal assim com relação à mentalidade, né? E, e acabei desenvolvendo vários hábitos também saudáveis. Então a hipnose e a hipnoterapia acabaram, digamos que salvando a minha vida, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma rotina muito saudável. Assim, eu acordo às 4:30 da manhã e mas eu queria deixar um parênteses aqui. Eu queria explicar o porquê que eu acordo 4:30 da manhã, né? Muita gente me pergunta, mas por que você acorda 4:30 da manhã? Por que você faz isso, né? Se você não precisa. E realmente, eu não preciso acordar às 4:30 da manhã, eu não acordo às 4:30 da manhã para ir trabalhar, eu acordo às 4:30 da manhã por um princípio básico, que é o princípio de investimento. Todo investidor vai ensinar uma coisa para vocês. Primeiro você se paga e depois você paga as pessoas.
Então, o que eu aprendi também com os investidores? A segunda regra é: o recurso mais escasso de qualquer ser humano é o tempo. Então, eu peguei e uni esses dois conhecimentos de investimento, que não tem nada a ver com saúde, com nada assim, e apliquei na minha vida. O que acontece? Eu acordo às 4:30 da manhã para dedicar o meu recurso mais valioso, que é o tempo, para mim. Então, primeiro eu me pago, ou seja, eu não acordo 4:30 da manhã simplesmente para acordar e para mostrar para as pessoas que eu acordo 4:30 da manhã. Muito pelo contrário. As pessoas não têm que saber, nem que saber, na verdade, o que eu acordo às 4:30 da manhã, porque às 4:30 da manhã eu acordo para dedicar as primeiras horas do dia para mim, para minhas atividades. Então, eu vou acordar, vou tomar um banho, eu vou meditar, eu vou ler, eu vou praticar uma atividade física para então depois eu começar a trabalhar para as outras pessoas. Então, é um princípio de investimento eu acordar às 4:30 da manhã, tá? E, e como vocês viram aí, a minha rotina é essa. Então, eu tenho uma rotina bem saudável, bem regrada, que eu acordo cedo, que eu faço uma leitura, uma meditação, planejo meu dia, eu faço atividades físicas. Então, tem uma rotina aí bem saudável e assim que tem me ajudado muito e que me faz até sentir bem, assim, cada vez melhor assim, né, no dia a dia. Então, voltando aqui à questão dos hábitos, né? O que é um hábito, na minha opinião? Na minha opinião, um hábito é uma forma de otimização do cérebro. O cérebro ele dá uma otimizada para gastar menos energia para uma determinada tarefa. Mas ficou meio complexo, mas eu vou explicar detalhadamente. Por exemplo, uma coisa que a gente tem hábito, que acho que, eu acredito que 100%, se não perto dos 100% das pessoas têm o hábito de escovar os dentes, por exemplo. Eu acredito que pelo menos 90% das pessoas devem ter esse hábito de escovar os dentes pelo menos uma vez por dia, né? Seja de manhã, à noite, enfim. Pelo menos todo ser humano tem, acredito que tem esse hábito. E o que eu quero dizer com esse hábito? É um hábito porque, assim, se você tiver com vontade, você vai. Se você não tiver com vontade, você faz. Você não precisa pensar muito para fazer. Você pega, simplesmente faz quase que automaticamente, né? Você acorda, é meio que automático. Eu, por exemplo, eu acordo, automaticamente eu já pego, já tomo banho e escovo os dentes assim, sem pensar. Então, isso é um hábito. O hábito é uma otimização, uma forma que o cérebro pega e otimiza para facilitar você fazer uma atividade. E o que é um hábito saudável, então, para mim? Para mim, por exemplo, escovar os dentes é um hábito saudável. Vai trazer uma higiene bucal para você, vai ser algo valioso, vantajoso para você. Eu acredito que hábitos saudáveis são esses hábitos, todos esses comportamentos automatizados que auxiliam o benefício do seu bem-estar ou para você viver. Porque eu percebi que muita gente confunde hábitos com rotinas, né? Apesar de elas serem meio parecidas, e na verdade, é importante você ter tanto um quanto o outro e unir o melhor dos dois mundos, né? Então, na verdade, assim, o hábito é aquele comportamento automatizado, que você não precisa pensar, que ele não gasta energia, que você consegue fazer com facilidade. A rotina, já não. A rotina é um conjunto de regras, de tarefas, que você pré-determina para você executar ao longo do dia. Então, por exemplo, escovar os dentes seria um hábito. Agora, vamos supor alguma, por exemplo, uma atividade física, não seria um hábito, porque você demanda uma certa energia para você conseguir executar. E além disso, a atividade física não é uma atividade que você faz sem pensar automaticamente, né? Você precisa prestar atenção, então você exige um pouco de atenção e de controle. Então, passa a não ser automatizado. Então, essa é a grande diferença de hábito e rotina. Mas eles são muito importantes, você pegar o melhor dos dois mundos e combinar eles para ter uma qualidade de vida melhor, né? E qual a importância de ter, então, hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis vai garantir você uma melhor qualidade de vida, né? Claro, vai te ajudar a atingir seus propósitos, objetivos, né? Vai te dar mais controle na sua vida, você não vai ficar dependendo do automático, né? Tem uma frase que eu gosto muito que pergunta assim: você está vivendo ou você está existindo? Qual que é a diferença que eu vejo nessas duas questões, né? Por exemplo, existindo, você simplesmente está no mundo a Deus dará, né?
E você vivendo, eu acredito que é você ter controle da sua vida, você querer, você não só querer, mas fazer o que você quer fazer, ir atrás dos seus objetivos, tomando ações e iniciativas que vão de acordo com o que você quer, com o lugar que você quer chegar, né? Com o propósito que você quer atingir. E uma coisa, ó, e muita gente quer ter hábitos diferentes, muita gente quer criar hábitos saudáveis, quer criar hábitos. Eu vou chamar hábitos saudáveis para hábitos que vocês querem criar, ok? Então, muita gente quer criar novos hábitos, mas não consegue. Por quê? Porque os hábitos antigos acabam engolindo os hábitos novos que vocês querem, né? Então, eu separei alguns itens aqui, 3 itens, na verdade, que vão te ajudar a criar hábitos novos. O primeiro de tudo é você decidir qual que é o hábito que você quer criar. Isso é muito importante, tá? Muita gente não tem essa clareza. Então, eu vou pegar um exemplo, eu vou dar um exemplo de como criar um hábito de praticar atividade física. Apesar de eu ter falado que atividade física está mais envolvida na rotina, é porque eu faço academia, né? Mas eu vou ensinar a criar um hábito de você praticar atividade física. Você vai ter esse hábito de todo dia praticar atividade física. Primeira etapa, você definir o mínimo de esforço viável. Então, o que eu quero dizer com o mínimo de esforço viável? Às vezes a gente pega a atividade física, eu vou para a academia todo dia. Então, o que engole o hábito de você ir para a academia? Primeiro de tudo, se leva muito tempo e você está atrasado, você já não vai, certo? Se você estiver muito cansado, você já não faz, porque vai levar muito tempo e, enfim, tem muitos outros fatores que vão te impedir, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, um exercício físico que não seja demorado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu costumava fazer, era, por exemplo, polichinelo. Eu fazia 10 polichinelos, 10 flexões. Isso aí vai levar 15, 20, 30 segundos do seu dia, certo? É bem rápido, bem prático. Não vai atrapalhar, se você estiver atrasado, você faz 10 ali rapidinho e vai trabalhar. Então, você consegue manter essa rotina, esse hábito diário de fazer essa atividade física, né? Segundo item que pode atrapalhar, segundo hábito, né, que pode atrapalhar e que pode engolir essa criação do hábito novo, né? Esquecer. A gente costuma esquecer. Então, o que acontece? Eu esqueci de fazer hoje. Então, qual a melhor coisa a fazer? Você pega o celularzinho ali, põe um lembrete diário, todos os dias. Você acorda, sei lá, 6 horas da manhã, então 6h10 você põe o lembrete lá para tocar o alarme. Então, 6h10, enfim, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos depois que você acordar, você já coloca esse lembrete. Por quê? Porque você consegue colocar ele, assim que ele tocar, você já começa a fazer. E aí fez, acabou, já se livra disso. Então você consegue criar esse hábito. Aos poucos, você vai ver que isso vai ser tão natural que você é como se fosse você beber água de manhã ou escovar os dentes de manhã. Você vai perceber assim que vai incorporar na sua mente de uma maneira assim que você nem, quanto menos esperar, você já está fazendo diariamente, assim. Então, qual que é o lance? As pessoas costumam querer criar hábitos que são muito longos, que ocupam muito tempo. E essa demanda de tempo acaba tirando a prioridade do hábito em foco, no caso, né? Se você quer ter um hábito de praticar atividade física, não adianta você começar com 1 hora de exercício, tem que ser com pouco, 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos. É coisa assim que é inevitável, não tem como você não conseguir fazer. E depois você pegar, sempre pôr um lembrete, porque assim, a gente pode esquecer. É igual remédio, né? A gente tem que tomar remédio diariamente, por que a gente esquece? Porque a gente não põe lembrete e, acabou, passou o dia, quando você vê, putz, eu tinha que ter tomado remédio lá de manhã e não tomei. E então, colocar lembrete. Lembrete é um detalhe assim que faz toda a diferença para você criar hábitos novos, tá? Então, primeira etapa, definir com clareza o que você vai colocar como hábito novo. Então, eu vou dar alguns exemplos, não só como atividade física, mas pode ser atividade física. Então, vai ser polichinelo, flexão, abdominal, enfim. Sei lá, ler um livro. Então, você vai chegar, vai pegar e definir assim, eu vou ler, vou ler livro X. Eu vou definir que eu vou ler esse livro tal hora. Então, sei lá, estudar. Eu vou estudar educação financeira também em tal horário. Então você pega, a primeira coisa é definir qual é o hábito que você quer incorporar.
Segunda etapa, o mínimo de esforço viável. Então, você vai pegar e colocar assim, a quantidade mínima que você precisa fazer, que não vai atrapalhar a sua rotina de jeito nenhum, que você não consiga dar nenhuma desculpa para você não fazer, que, que seja fácil, porque assim, sendo fácil e rápido, não tem desculpa. É alguns segundos da sua vida, da sua rotina ali, que você vai pegar e aplicar para você, para o seu bem, para o seu bem-estar, em prol do seu benefício, né? Então, por exemplo, vou ler um livro. Você vai ler o quê? Uma página, um capítulo, o mínimo de esforço viável. Quanto tempo você leva para ler uma página? Se leva muito tempo, meia página, uma frase. Mas, enfim, ter o hábito de pegar, abrir o livro e ler um tantinho ali, e marca ali até onde você leu e fechou. Pelo menos para você conseguir criar o hábito. Vou estudar, pega, assim, coloca um cronômetro, 30 segundos ali, um minuto que seja, assistir um videozinho de um minuto, ou então dar uma lida numa matéria, alguma coisa assim, que seja muito rápido, que você não possa inventar uma desculpa para você chegar e falar assim, não tive tempo hoje de fazer, não deu tempo, é que hoje eu tive que sair mais cedo. Se você tem que sair mais cedo, você vai conseguir fazer, independente se vai sair mais cedo ou não. Tem que ser uma quantidade mínima. Vou fazer 10 flexões. Não tem como você se atrasar fazendo 10 flexões. Se você já tiver atrasado, 10 flexões não vai piorar nada a sua vida. Vai ser a coisa mais simples do mundo, né? E terceiro e mais importante, pôr lembrete. Porque é igual remédio, a gente acaba esquecendo. Então, para não esquecer, põe lembrete e põe um alarme também para tocar, para você não esquecer. E esse é o mais importante, tá? Você não esquecer e que seja de pouco esforço para você não dar desculpa de não fazer. E aí, então, você começa a aumentar progressivamente a intensidade, a frequência, a quantidade no caso de exercício, a quantidade de páginas que você vai ler, a quantidade de tempo que você vai dedicar. Mas antes de você colocar na rotina, coloque no hábito, entendeu? O hábito vai te ajudar a criar a rotina. E essa rotina vai começar a te ajudar a ter um benefício melhor para sua vida. Bom, é isso que eu tinha para falar aqui, é isso que eu aplico na minha vida hoje, tá? Foi assim que eu comecei a minha rotina matinal. Hoje eu tenho uma rotina bem legal, assim, para mim, assim, tá bem satisfatório do jeito que eu gosto. E um outro detalhe que eu esqueci de falar também. Normalmente, a gente acaba desistindo porque a gente pensa que, por deixar, por exemplo, eu não fiz hoje. Putz, já era, não deu. Não, se você não fez hoje, tudo bem. Não tem problema não fazer hoje. Continua fazendo. Amanhã você faz. Eu não fiz durante uma semana. Tudo bem. Vamos começar do zero de novo. Mas não desiste. Porque, assim, o hábito, criar hábito, leva tempo. E, às vezes, a gente acaba desistindo porque a gente acha que a gente não tem a capacidade de se manter fazendo a mesma coisa. Mas não é verdade, tá? A gente consegue fazer. E às vezes não é porque você deixou de fazer um dia que você você falhou, tá? Você só não fez aquele dia. Você só falha quando você para de fazer. Então não para de fazer. Entendeu? Esse que é o lance, essa que é a sacada. Se você quer continuar criando hábitos bons para a sua vida, você não pode desistir. Independente se você parou, se você deixou de fazer um dia ou uma semana, volta e começa a fazer de novo. Esse é o grande diferencial, a mentalidade que vai te ajudar, assim, a chavinha que vai pegar e te levar para outro patamar, tá? Muita gente acaba desistindo simplesmente porque fala assim, eu acho que eu não nasci para isso, eu sempre desisto nas coisas. Então, aqui é o momento de você parar e pensar, tá, eu sempre fiz isso até hoje. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa e eu não desisto mais. Eu posso parar, mas eu vou voltar e continuar. Eu posso ter caído um dia, eu vou pegar e me levantar e fazer de novo. Essa que é a mentalidade principal, tá? Para você manter o hábito. O hábito é construído por repetição. Então, às vezes a gente deixa de fazer um dia, mas faz no outro. Por exemplo, se você deixar de escovar o dente um dia, você vai parar de escovar os dentes para sempre? Não vai, né? A gente volta a escovar os dentes. Eu não escovei os dentes hoje, porque tá sem pasta, sei lá, sem escova, tô num lugar que não dá para escovar os dentes. Enfim, não escovei hoje? Tá bom, amanhã eu continuo escovando de novo. É assim para todas as tarefas, tá? Então, se você quer criar um hábito saudável para sua vida, você precisa manter consistência e mesmo que você não consiga fazer um dia, você tem que fazer no outro
você tem que ter essa mentalidade, sabe? Eu não desisti. Eu não fiz um dia, não quer dizer que eu desisti. Quer dizer que eu não fiz aquele dia, eu vou continuar fazendo, tá? Bom, isso são as coisas que eu aplico na minha vida para ter a minha rotina do jeito que eu me sinto agradável para mim, né? Que eu me sinta confortável e que me ajude a atingir meus objetivos, tá? Eu espero que tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, tá? Eu vou trazer mais conteúdos. Muito obrigado. E, Sei lá mais o que eu falo. bom, resumindo, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Sobre hábitos. Espero que essas dicas tenham ajudado muito vocês e que vocês consigam construir hábitos saudáveis para vocês. E se vocês tiverem alguma dificuldade aqui, comenta aqui embaixo aqui quais são as dificuldades que vocês estão tendo, o que vocês querem saber mais sobre programação mental, sobre desenvolvimento pessoal. Dá uma comentada aqui que eu vou pegar e criando conteúdos em cima do que vocês comentarem, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.